Imagina que o diretor-geral do DER, uma autarquia estadual responsável por licitações de obras rodoviárias, libera a contratação de uma empresa sem processo licitatório próprio, se aproveitando indevidamente de uma ata de registro de preços que nem sequer tinha relação com o objeto do contrato executado. A empresa recebe os pagamentos, mas a parte desse dinheiro volta para o diretor do DR em depósitos disfarçados. Para piorar, ele ainda pega uma verba pública já destinada a outra finalidade e redireciona para bancar o pagamento antecipado para a empresa. O Ministério Público, então, denuncia esse diretor por 3 crimes e ainda aplica uma causa de aumento de pena. A defesa alega bis in idem entre os delitos. A banca, então, a FGV, imaginem, quer saber se realmente há bis in idem entre peculato, corrupção passiva e contratação direta ilegal, ou se cada um tem um fundamento próprio. Quer saber se a causa de pena aumentada aplicada pelo Ministério Público realmente cabe nesse caso, considerando a natureza jurídica do órgão, DR, e quer saber principalmente se você sabe separar disponibilidade jurídica de posse direta para fundamentar o peculato. A resposta envolve jurisprudência do STJ e do STF, além de dispositivos do Código Penal, que a maioria apenas decora sem entender o alcance. No último item da questão, uma pegadinha extremamente maldosa que derruba a maioria dos candidatos realmente bons. Se você ficou inseguro sobre como responder essa questão, fica tranquilo. Meu nome é Rodrigo Peçanha e no Responda Comigo de hoje a gente vai fazer essa questão em alto estilo para você gabaritar na hora da sua prova. Vamos para o episódio número 5 do Responda Comigo para analisar essa questão cascuda, estilo FGV. Olha só o que diz o enunciado. Marcelo Andrade ocupa em comissão o cargo de diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, DR, autarquia estadual vinculada à Secretaria de Infraestrutura, com atribuição para instruir e homologar procedimentos licitatórios de obras rodoviárias. Em 2025, o DR contratou a empresa Rota Nova Engenharia Limitada, sem licitação própria, mediante adesão a uma ata de registro de preços de outro órgão, originariamente destinada a serviços simples de manutenção predial. Na execução, a empresa passou a realizar obras rodoviárias de grande porte, estranhas ao objeto da ata. E aí, aquele nosso jeito, né, de já ler aí a questão marcando os principais pontos. Então veja que existe aqui uma adesão a uma ata de registro originariamente destinada a serviços simples, mas na execução a empresa passou a realizar obras de grande porte, estranhas ao objeto da ata. Então a gente deixa já marcado que isso aqui deve ter algum fundamento. Vilela conduziu pessoalmente a instrução do processo de adesão, atestando falsamente a compatibilidade entre o objeto da ata e as obras contratadas, e recebeu da empresa pagamentos em datas próximas aos pagamentos estatais, depósitos mensais em conta familiar. Percebam que aqui a gente já tem um claro indício de corrupção, né? A prática do crime de corrupção. Paralelamente, para viabilizar o primeiro pagamento à empresa antes da liberação orçamentária regular da rubrica de obras, Vilela determinou a utilização de verba já empenhada para a manutenção de rodovias concluídas, sem qualquer base legal para o remanejamento. Aqui tem uma outra conduta típica de Vilela. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vilela perante a Vara Criminal da Comarca, imputando-lhe em concurso material, marquem isso que é sempre importante, os crimes de peculato desvio, 312 caput, segunda parte do Código Penal, corrupção passiva, do 317 do Código Penal, e contratação direta ilegal, do 337-E do Código Penal, com incidência da causa de aumento do 327, parágrafo 2º, sob o argumento de que Vilela, na condição de diretor-geral, ocupava função de direção de órgão público. A defesa arguiu em resposta à acusação a ocorrência de bis in idem entre os 3 delitos, sustentando que todos decorreriam de um único fato, o favorecimento da empresa Rota Nova Engenharia Limitada. Com base na narrativa acima, redija texto dissertativo, abordando necessariamente os seguintes pontos. Vem 3 tópicos para você responder com base nesse problema que a FGV te apresentou. Então, o primeiro quer saber se a tipificação penal das condutas atribuídas a Vilela, indicando os elementos que distinguem cada um dos tipos, dos 3 núcleos de conduta. Quer saber a tipificação, portanto, das condutas de Vilela. O segundo quer saber sobre se há correção ou não da tese defensiva de bis in idem entre peculato, desvio, corrupção passiva e contratação direta ilegal, à luz do entendimento do STJ. Então tem que saber jurisprudência aqui
E, por fim, a correção técnica da imputação da causa de aumento do 327 do parágrafo 2º do Código Penal, no caso concreto, considerando a natureza jurídica do DR e a função exercida por Vilela. Essa questãozinha é uma questãozinha bem maldosa e a gente vai começar, como é de praxe aqui no canal, a responder item por item, tópico por tópico, como você deve fazer na sua prova. Você vai criar os parágrafos respondendo item a item o que foi arguído. Então, olha só. O Marcelo, ele é diretor-geral do DR, que a questão já disse para você, é uma autarquia estadual, mas ele usa essa posição para 3 coisas. Primeiro, ele dispensa indevidamente uma licitação própria, abusando de uma ata de registro de preços. Ele recebe propina da empresa favorecida e desvia verba para bancar o pagamento antecipado dessa mesma empresa. Guarda esse detalhe da autarquia, porque ele é importante, principalmente aqui, para o item C da questão, tá? Essa parte aqui que pergunta sobre essa causa de aumento de pena. Mas vamos ponto a ponto aqui, deixa eu descer tudo, para a gente começar a fazer a nossa questão. O primeiro item aqui é sobre a contratação direta e legal. Atenção aqui, porque muitas pessoas ainda vão imputar essa conduta com base na Lei 8666 de 93, mas ela foi revogada desde 2021, e os crimes que estavam nela, na antiga Lei de Citações, passaram para o Código Penal, nos artigos 337-E a 337-P do Código Penal. Então, muita gente já ouviu falar aqui do 337-F do Código Penal, que é o crime de fraude à licitação, o crime clássico, que é sucessor do artigo 90, lá da 8666. Mas nota que esse não é o crime de Vilela. Você não pode tipificar no 337F. O 337F pressupõe um certame competitivo em andamento sendo fraudado, já com licitantes concorrendo entre si. Aqui não teve isso na questão. O Vilela, ele dispensou a existência de uma licitação própria e abusou de uma carona numa ata de registro de preços que nada tinha a ver com o objeto contratado. Isso é próprio da dispensa ilegal de licitação, sucessora, portanto, não do artigo 90 da 8666, mas do artigo 89 da 8666, que hoje está tipificado no 337-E do Código Penal, que é admitir, possibilitar o dar causa à contratação direta fora das hipóteses da lei. Então ele se encaixa perfeitamente nesse dispositivo. Ele atestou falsamente que a ata servia para uma obra rodoviária, quando na verdade era só para uma manutenção predial. Então ele viabilizou uma contratação direta fora das hipóteses legais de dispensa de licitação. É um crime próprio que só quem tem competência para decidir sobre a adesão é que pode ser autor. E é exatamente esse o caso de Vilela, em razão do cargo que ele ocupa. Mas existe aqui uma outra camada desse tópico que está ligada entre essa falsificação que o Vilela cometeu. Essa conduta isolada, em tese, configuraria falsidade ideológica. Esse ato de atestar falsamente a compatibilidade ali entre o objeto da ata e as obras contratadas. Isoladamente, isso seria o 299, o crime de falsidade ideológica do Código Penal. Mas, na forma como o caso está redigido, essa falsidade ideológica não deve ser imputada a ele como crime autônomo, porque a falsidade é absorvida pelo 337-E do Código Penal. E isso eu estou falando com base em decisões reiteradas do STJ. E o raciocínio que o STJ usa aqui é o mesmo, por analogia, que usou para fazer a súmula 17 daquela corte, que trata do estelionato. Mas a lógica, portanto, é a mesma nesse caso. A gente tem um cenário, e guardem esse termo porque isso indica para o examinador que você é diferenciado, presta atenção, existe aqui o cenário da potencialidade lesiva exaurida. Se o documento falso foi produzido e usado exclusivamente para viabilizar aquele único ato ilícito, sem sobra de aptidão lesiva autônoma, o falso fica absorvido pelo crime-fim. E esse é exatamente o nosso caso. Olha, o que a questão diz é que o Vilela inseriu a atestação falsa dentro do processo específico de adesão daquela contratação. E ali esse ato se exaure. Portanto, não há nenhum indício no enunciado de que esse documento tenha sido usado para burlar um outro procedimento.
certo? Isso vai contrastar com os casos em que a jurisprudência afasta a consunção. Por exemplo, quando um mesmo atestado falso é reaproveitado em mais de um certame, ou quando a falsidade jurídica produz efeitos que sobrevivem ao crime fim. Aí sim existe concurso material entre o crime de falsidade ideológica e a contratação ilegal ou a fraude nas licitações, porque a potencialidade lesiva do documento continuou produzindo efeitos em outros atos, compreenderam? Então, em relação a esse primeiro crime, a gente deve fazer essa observação. Aqui, eu já falei para vocês, essas aulas é para quem quer assistir mesmo, parar para estudar, ler, entender e se tornar delegado. É a mesma técnica que eu uso com os meus mentorados de segunda fase. A gente tem a mentoria para acompanhar o ciclo da primeira fase, para quem está saindo do zero, e tem para aquela galera que já está mais avançada. Essas aulas aqui eu deixo principalmente para eles. O segundo crime que a gente vai imputar aqui para Vilela é o crime de corrupção passiva, do 317 do Código Penal, que é um indivíduo que solicita ou recebe, direto ou indiretamente, para si ou para outrem, em razão da função antes de assumir a função, vantagem indevida ou aceita a promessa de tal vantagem. Aqui, os depósitos na conta de familiares do Vilela, com datas sempre próximas daquelas em que o Estado pagou a empresa privada, são uma vantagem indevida recebida em razão do cargo. Nota aqui que a corrupção passiva ela se consuma com o recebimento em si, com a solicitação em si. Independentemente da fraude na licitação. Eu falei o recebimento, mas é com a solicitação, né? Então, se o indivíduo solicita ou recebe, ele já está cometendo corrupção passiva. No nosso caso aqui, ele chegou a receber, então o crime está mais do que configurado. O terceiro crime é o peculato desvio. 312, segunda parte do Código Penal, que é o funcionário que se apropria de algum patrimônio público que ele tem a posse em razão do cargo ou o desvia em proveito próprio alheio, que foi o caso que o Vilela fez. E aqui existe um ponto que costuma gerar alguma dúvida. Olha, para configurar o peculato, o funcionário precisa ter a posse do bem em razão do cargo. Só que o Vilela, do nosso exemplo aqui, obviamente, ele não guarda o dinheiro público em um cofre, mas ele é ordenador de despesas. Perceberam? A doutrina e o STJ já pacificaram que, para fins de aplicação do 312 do Código Penal, o termo posse não significa só a detenção física do dinheiro, significa também a disponibilidade jurídica do dinheiro, o poder de autorizar, de alocar, de remanejar os recursos. O STJ já falou isso diversas vezes. O ordenador de despesas que direciona a verba pública de forma indevida responde por peculato, porque ele tem a disponibilidade jurídica do dinheiro em razão do cargo. É exatamente essa função de ordenador de despesas que permite que ele movimente esses valores, e o Vilela fez isso de forma indevida. Ele pegou uma verba já empenhada para a manutenção de rodovias e redirecionou para bancar o pagamento antecipado dessa empresa sem nenhuma base legal para esse remanejamento. Isso é o desvio de finalidade do bem público na modalidade que a lei já prevê para a gente desde 1940. Então a gente poderia começar essa questão aqui, eu quis explicar a tipificação de conduta por conduta para a gente poder construir aqui a nossa questão. Nós vamos já de cara dizer para o examinador que o Vilela responde por 3 crimes autônomos. Você já está dando uma dica para ele que você não caiu na conversa da defesa lá do bis in idem, né? Então poderíamos começar assim, ó. Peraí. Vilela responde por 3 crimes, depois eu conserto ali, autônomos. Vamos lá, 3 crimes autônomos. Em concurso material, né? Em concurso material, lá do artigo 69 do Código Penal. Como eu digo, se souber o dispositivo, coloca, se não souber, não coloca nada. Bom, a contratação direta ilegal prevista no artigo 337-E do Código Penal, aí você pode colocar assim, ó, que substitui o artigo 89 da Lei 8.666 de 93, aqui, esse ponto você vai colocar só se você tiver certeza que é realmente 89
da revogada Lei 8666, tá bom? Se você não souber nada, não precisa, mas isso aqui eu costumo fazer para você poder, tendo as informações, demonstrá-las todas para o seu examinador, obviamente que dentro do contexto da resposta, sem viajar, sem querer falar outras coisas aqui que não tem nada a ver com o assunto, só para dizer que sabe, tudo bem? Então, Vilela responde por 3 crimes autônomos em concurso material, artigo 69 do Código Penal. A contratação direta ilegal prevista no 337-E do Código Penal, que substitui o artigo 89 da, poderíamos colocar aqui, ó, revogada Lei 8666 de 93, está configurada pela dispensa integral da licitação. Da licitação. Como que ele fez isso? Mediante abuso da adesão, a crase, crase é um negócio complicado, até para fazer no teclado, não é isso? Mediante abuso de adesão à ata de registro de preços de outro órgão, cujo objeto era manifestamente incompatível com a obra executada. Não é assim? Então, você começou a falar dos 3 crimes, o que o examinador quer saber aqui é exatamente a tipificação penal das condutas, e aí você já disse que são 3 crimes e começou a falar da contratação direta ilegal lá do 337. A gente tem que falar ainda dos outros 2 crimes. Mas antes aqui, seria importante a gente falar sobre esse atestado falso que ele fez, não é isso? Então, que é o modus operandi dele, né? Atestado falso de compatibilidade, atestado falso de compatibilidade não frustra um certame competitivo em curso. Não há licitação disputada entre concorrentes. Aqui você está explicando para o seu examinador que você sabe que é o 337-E e não o 337-F do Código Penal. É a substituição do artigo 89 da revogada 8666 e não do artigo 90 da revogada 8666. É o tipo de coisa que você coloca numa questão apenas se você tiver absoluta certeza do que você está falando e se você tiver tempo, porque aí você eleva a sua nota, tudo bem? Aqui a gente constrói a resposta ideal. Eu sei que na hora da prova não sai bonitinho desse jeito, porque não existe essa tranquilidade aqui. É igual você está no instante de tiro, treinando o tiro e simulando ali uma situação real, e você está realmente numa situação de confronto envolvendo disparo de arma de fogo que muda completamente o cenário, tá? Então, o atestado falso de compatibilidade não frustra um certame competitivo em curso, não há licitação disputada entre concorrentes, mas viabiliza uma contratação direta fora das hipóteses legais de dispensa de licitação. O que afasta o artigo 337-F do Código Penal e atrai o artigo 337-E do mesmo diploma. Beleza? Do mesmo diploma, tá? Aí agora a gente precisa falar com o seu examinador aí sobre os outros 2 crimes, não é isso? Vamos continuar aqui então. Você já explicou bem a questão da contratação direta ilegal. Vamos lá. A corrupção passiva
artigo 317 do CP, essa aqui você tem que saber porque o próprio examinador colocou lá na questão, não é isso? Decorre do recebimento de vantagem indevida. Ó, os depósitos, você está explicando para ele em conta de familiares em datas próximas às dos pagamentos feitos à empresa contratada. Em razão do cargo, ó, aqui, a corrupção passiva decorre do recebimento de vantagem indevida em razão do cargo. Aquela ideia ali foi só para sofisticar a sua resposta e colocar ali uma oração intercalada nessa frase, que eu acho que fica bacana e demonstra ali um domínio até da língua, né? Para exaltar a sua nota lá na hora da prova. Então, em razão do cargo, deixa eu subir aqui para poder não sair da tela. Consumada independentemente do resultado do crime de contratação direta ilegal. Tudo bem? Terminamos, então, a questão da corrupção passiva. Agora, o peculato desvio, artigo 312, caput, segunda parte do CP, tem fundamento fático distinto dos dois anteriores. Concordam comigo que tem fundamentos fáticos distintos dos dois anteriores? Ó, vamos explicar para o examinador por quê. A destinação de verba já empenhada. Ó, ele pegou uma verba que já estava destinada para uma outra coisa. Já empenhada para a manutenção de rodovias concluídas ao pagamento antecipado da empresa. Perceberam? Então a verba já estava lá concluída, destinada ao pagamento de uma coisa, e ele pegou e usou para pagar antecipadamente a empresa, obviamente para poder se beneficiar disso de maneira ilegal. Tá? Então, isso foi feito sem base orçamentária. A questão fala isso para a gente, né? E, obviamente, configura desvio de finalidade do bem público. O público sob a posse funcional, importante você colocar aqui, ó, de Vilela. Vamos ver como é que ficou construído esse nosso primeiro parágrafo, só para poder a gente ver se tem que acertar alguma coisa. Ó, ficou grande, né? Mas, ó, Vilela responde por 3 crimes autônomos em concurso material, artigo 69 do Código Penal. A contratação direta ilegal prevista no artigo 337-E do Código Penal, que substitui o artigo 89 da revogada 8666 de 93, está configurada pela dispensa integral da licitação, mediante abuso da adesão à ata de registro de preço de outro órgão, cujo objeto era manifestamente incompatível com a obra executada. O atestado falso de compatibilidade não frustra um certame competitivo em curso. Não há licitação disputada entre concorrentes, mas viabiliza uma contratação direta fora das hipóteses legais de dispensa de licitação, o que afasta o 337-F do Código Penal e atrai o 337-E do mesmo diploma. Primeiro crime devidamente explicado. A corrupção passiva do 317 do Código Penal decorre do recebimento de vantagem indevida, os depósitos em conta de familiares em datas próximas às dos pagamentos feitos à empresa contratada, em razão do cargo consumada, independentemente do resultado do crime de contratação direta e ilegal. Então aqui, ó, essa oração intercalada, nem sei se ela ficou tão boa, de repente a gente pode modificar. A corrupção passiva do 317 decorre do recebimento de vantagem indevida. Poderíamos colocar aqui mais corrente no texto, né? Assim, ó, já que os depósitos foram feitos
em conta de familiares em datas próximas dos pagamentos feitos à empresa contratada. Vírgula, logo. Não. Nada de logo. E esse tipo de dúvida acontece, né? No dia a dia, a gente precisa ir transformando realmente a questão. Mas eu não gostei muito do jeito que tinha ficado inicialmente e peço até que vocês façam duas coisas. Primeiro, deixem sugestões aqui de resposta para a gente melhorar as questões. E segundo, coloquem aí qual é o tema que vocês querem ver na próxima aula, na próxima sexta-feira, no próximo Responda Comigo, ou se tem alguma questão específica de prova recente, para a gente fazer uma comparação com o espelho de banca. Eu acho que seria legal. Vamos mudar esse negócio todo aqui. Ó. A corrupção passiva do 317 decorre do recebimento de vantagem indevida em razão do cargo. Pronto, fica melhor. Em razão do cargo. Esse consuma, pronto. Independentemente do crime de contratação direta ilegal. Pronto. E olha só. No caso, vírgula. Os depósitos foram feitos em contas familiares, em datas próximas, etc. Revelando a prática de peculato desvio por parte de Vilela. Ponto. Note-se que trouxe tudo aqui. Há fundamento fático distinto dos dois anteriores. A destinação de verba já empenhada para manutenção de rodovias concluídas ou pagamento antecipado da empresa, sem base orçamentária, configura o desvio de finalidade do bem público sobre a posse de Vilela. Acho que agora ficou melhor aqui, ficou mais claro a ideia dessa primeira questão, mas são questões realmente complexas e que não é nada fácil de concluir. Tem que treinar, pessoal. Treinar bastante. A lista de espera da mentoria aí, quem quiser fazer uma call para poder identificar em que ponto que se encontra do estudo, para a gente poder direcionar o estudo de vocês e treinar bastante para vocês brilharem lá na hora da prova. Mais uma vez, a aula está ficando longa e que fique longa. Eu prefiro que fique longa, mas que eu consiga falar tudo que eu preciso para vocês. Isso aqui é uma mentoria gratuita que vocês estão tendo no YouTube. Então prestem bastante atenção, porque eu realmente entrego tudo que eu posso aqui, tudo que eu sei, para ajudar a construir essas questões. E aí vamos lá. Correção da tese defensiva de bis in idem entre peculato desvio e corrupção passiva e contratação direta ilegal à luz do entendimento do STJ. Aqui é o momento que a banca vai separar quem só sabe repetir bis in idem, excelência, quem realmente estuda a jurisprudência. A defesa de Vilela alegou que esses três crimes nasceram do mesmo fato, favorecer a empresa. Mas o STJ julgou recentemente um caso real envolvendo o governador do Acre. Vou deixar até um card aqui, eu gravei um vídeo lá do Informativo Jurisprudencial ontem, quarta-feira, falando exatamente sobre esse caso. Então essa questão foi inspirada nesse caso concreto que o STJ julgou. Lá, naquele momento, o STJ disse que não há bis in idem quando a denúncia individualiza os fundamentos fáticos de cada delito. E olhem o que a gente fez aqui na nossa resposta. Nós falamos que a corrupção passiva tem como base fática o recebimento da vantagem em razão da execução do contrato. Que o peculato desvio tem base fática quando ele dá destinação diversa a uma verba pública que estava empenhada. Então são fatos diferentes, bens jurídicos diferentes, ainda que estejam dentro do mesmo esquema criminoso, não existe bis in idem. Já entre a corrupção passiva e a contratação direta ilegal também não há consunção, porque o 317, parágrafo 1º, pune mais gravemente quem efetivamente pratica o ato em favor de um interesse particular. Portanto, uma conduta, uma majorante ligada a essa conduta do funcionário público, enquanto que o 337-E protege a legalidade do próprio dever de licitar. Isso é um bem jurídico tutelado autônomo, é um crime próprio, como vimos, só o agente com competência para decidir sobre a dispensa de licitação pode ser autor. O particular pode ser, no máximo, um partícipe desse crime. Portanto, não existe aqui relação de meio e fim entre a corrupção e a contratação direta ilegal. Não existe uma relação de meio e fim necessária entre esses dois crimes, por isso não há consunção. Então a gente poderia começar essa questão, e aqui já é uma malandragem na hora da resposta, dizendo assim, olha, não há bis in idem, porque você já mostra para o seu examinador, como eu sempre falo para vocês, é um cara que vai estar lá cansado, tem centenas de provas para corrigir, um espelho pesado de correção do lado, então ele quer
e ler, e ele vai dar mais valor àquelas questões que ele perceber que estão sendo direcionadas de maneira correta. Portanto, comecemos aqui, ó, não há bis in idem. Ponto. Já disse para ele que não há bis in idem, que é o que ele estava perguntando ali, né, sobre a correção da tese defensiva. Aí você pode dizer que você sabe a jurisprudência. O STJ, ao analisar hipótese similar, afastou expressamente a violação ao ne bis in idem, que é a proibição do bis in idem, né, o termo em latim, entre peculato, desvio, desvio, entre peculato, desvio e corrupção passiva. Aí você vai distinguir aqui agora entre os crimes de peculato e de corrupção e entre os crimes ligados à licitação e o crime de corrupção também. Que nós vimos que são 3 crimes imputados e a defesa diz que há bis in idem entre todos eles. Tudo seria, na visão da defesa, absorvido pela corrupção passiva. Então você já disse aqui, ó, não há bis in idem entre, peraí que faltou o i aqui, peculato, desvio e corrupção passiva, certo? Mas não há, e aí é uma ressalva que faltou aqui, quando a denúncia individualiza os fatos. Aí explique, ó, a corrupção passiva se estabelece a corrupção passiva se estabelece pela percepção de vantagem indevida em razão da execução do contrato, enquanto o peculato, desvio, se define pela destinação diversa daquela prevista legalmente para o dinheiro público. Perceberam? Portanto, são condutas diferentes e bens jurídicos diversos, ainda que em um mesmo contexto criminoso. Beleza? Em um mesmo contexto criminoso. Agora, nós temos que falar sobre eventual absorção alegada pela defesa entre o crime de corrupção passiva e o crime de contratação direta ilegal, lá do 337-E. É isso? Então, a gente pode continuar assim, ó. Da mesma forma, não há absorção entre corrupção passiva e contratação direta ilegal. Aí vamos explicar. Você já disse que não há, você tem que explicar agora. O artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, pune com maior. E aqui tudo é o que o STJ decidiu. Então você não tem como errar se você souber o que o STJ decidiu. O examinador não pode discordar do STJ. Perceberam? Se você lê o julgado, estudou o julgado, digo para vocês, tem vídeo lá aqui no canal só sobre isso, no informativo jurisprudencial 1, falando exatamente esse julgado, que é o informativo 894 do STJ, que trata da condenação a 29 anos de reclusão do governador do Acre. Então, deem uma olhada lá que vocês vão entender bem esse julgado. Pode cair numa prova dessas próximas, Paraná tá aí, vai que cai um negócio desse. Você gabarita a sua questão discursiva se você
ler o julgado, assistir o informativo jurisprudencial 1 e depois fazer essa questão aqui comigo, beleza? Então, da mesma forma, não há absorção entre corrupção passiva e contratação direta e legal. O 317, parágrafo 1º do Código Penal, pune com maior rigor o agente que efetivamente pratica o ato em prol do interesse particular. Enquanto, aí você vai fazer a distinção com 337E, enquanto o artigo 337E do Código Penal, vírgula, tutela, aliás, não tem a vírgula, tutela, né, tutela a legalidade do próprio dever de licitar. Esse é o bem jurídico, perceberam? É o dever de licitar. Então, o 337 tutela a legalidade do próprio dever de licitar como bem jurídico autônomo. Sendo, você pode colocar ainda, crime próprio do agente com atribuição para decidir sobre dispensa de licitação. Tudo bem? Não há, portanto, consunção por ausência de nexo de dependência típica entre as condutas. Compreenderam isso? Esse finalzinho? Não há nexo de dependência típica entre as condutas e, portanto, não há consunção. Agora, a gente vai para a última pergunta dele, que é uma pergunta muito maldosa. Como eu disse para vocês, a letra C aí realmente fez uma pegadinha que derruba muita gente, tá? Preste atenção nisso aqui. O examinador está querendo saber se existe correção técnica em relação à imputação dessa causa de aumento de pena do 327, parágrafo 2º, no caso concreto, considerando a natureza jurídica do DR, que você já sabe que é uma autarquia estadual, e a função exercida por Vilela, você já sabe que ele é diretor-geral. Então, olha, o Ministério Público denuncia com essa causa de aumento. Essa causa de aumento é uma causa de aumento que aumenta em 1/3 o crime, quando o indivíduo ocupa cargo em comissão, função de direção ou assessoramento. Mas a parte final do 327, parágrafo 2º, é que está a pegadinha nessa questão. Porque lá fala que essa causa de aumento de pena vai incidir quando os cargos de direção ou assessoramento forem de órgão da administração direta, autarquia não é direta, é autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública. Então, prestem atenção, porque a autarquia não está nessa lista do 327, parágrafo 2º. O STF já enfrentou isso de forma expressa, lá no informativo 950, e decidiu que afastaria as majorantes para dirigentes de autarquia exatamente pela falta de previsão legal. A gente está diante de uma causa de aumento de pena, pessoal. Não existe aqui possibilidade de interpretação extensiva em prejuízo do réu no direito penal. Se o legislador quisesse abarcar a autarquia, teria que ter colocado ali por escrito, tipificando também a questão da autarquia. Então, se você está fazendo a questão empolgado porque sabe tal, e lembra, tá lá cargo de direção, ele é diretor, então ele tem o poder de decisão, mas se esquece que o DR é uma autarquia, e, portanto, essa causa de aumento de pena não pode ser aplicada no caso de Vilela, exatamente pelo fato dela não estar prevista, a autarquia não estar prevista no rol taxativo do 327, parágrafo 2º, parte final do Código Penal. Tudo bem? Esse é o tipo de detalhe técnico que decide uma questão de segunda fase. Então não basta saber que existe a majorante, você precisa saber o alcance exato dela. E aí como é que a gente pode começar aqui? Vamos só apagar esses negócios para já começar a ficar a questão bonitinha aqui, ó. A gente já começa a questão arrumadinha primeiro aqui, segundo tópico respondido, e aí nós vamos finalmente para o terceiro tópico. Então, como eu costumo dizer para vocês, a gente pode começar
esse terceiro tópico dizendo assim, ó, por fim, e aí você já indica para o seu examinador que você se direciona para o fim da questão, né? Psicologicamente trabalha isso com ele, a imputação da causa, a imputação da causa de aumento de pena, de pena, do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, aí você vai dizer de cara assim, ó, está incorreta. Se o cara cansado ler só esse trecho, ele já entendeu que você sabe. Ele já está com o espelho lá que você tem que dizer que é incorreto. Então, no início já joga isso para ele, tá bom? Mas depois, não basta falar só isso, obviamente, você precisa explicar. Então você tem que dizer sobre toda aquela história que a gente conversou aqui da autarquia, não está no rol, etc. Então, o dispositivo o dispositivo majora a pena de agentes ocupantes de cargo em comissão ou função, aí você vai ter que saber o dispositivo, né? Ou função de direção de órgão. Então, o dispositivo majora a pena de agentes ocupantes de cargo em comissão ou função de direção de órgão da administração. Aí você vai colocar, pronto, os órgãos aqui, ó, da administração direta, sociedade de economia, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública. Rol taxativo que não inclui autarquias. É muita maldade, né, com o candidato. Mas vocês acham que as bancas são boazinhas? Quem acha é porque não tem feito provas o suficiente, não está testando o suficiente, que elas ficam cada vez mais maldosas. Então aí você pode demonstrar conhecimento aqui e dizer que o STF que é o responsável por isso. Como eu digo para vocês, se souber que o STF coloca, se ficar confuso entre o STF e o STJ, coloca as cortes superiores, e se não souber, diz a jurisprudência, se não souber nem que é jurisprudência, diga apenas de uma maneira mais genérica, sem atribuir, se você ficar confuso entre doutrina e jurisprudência, né, ou lei, pode acontecer, você tem o conhecimento, mas não sabe a fonte específica ali, você vai dizer o seu conhecimento sem citar essa fonte, tudo bem? Mas aqui, como a gente sabe, a gente pode dizer que o STF afastou expressamente a incidência da majorante a dirigentes de autarquias. Se você souber, coloca informativo 950 do STF. Se você não souber, não põe nada, obviamente. Tá? Por que ele afastou? Por ausência de previsão no texto legal, sendo vedada a interpretação extensiva em prejuízo do réu. Tudo bem? Bom, tá indo. Agora nós estamos nos encaminhando para o final da questão. Se você ficou até aqui, já deixa aí o seu like no canal, segue, indica para um amigo que está na mesma caminhada que vocês e entra na lista de espera da mentoria. Mas a gente precisa ainda fechar essa questão dizendo, olha, como o DR é uma autarquia estadual e não órgão da administração direta, a causa de aumento de pena. A causa de aumento de pena não pode ser aplicada.
aplicada, né? Não pode ser aplicada. Vírgula. Ainda que Vilela exerça, de fato, função de direção. Tá bom? Função de direção, né? Poder de decisão em relação ao certame frustrado. Aí, para fechar com chave de ouro, a gente poderia dizer, olha só, que a distinção aqui, a distinção é de natureza jurídica do ente doente, no caso a autarquia, vírgula, não de hierarquia funcional do agente. Perceberam isso? Que a distinção aqui se refere à natureza da autarquia e não em relação à posição funcional de Vilela. É a natureza da autarquia que afasta. E é essa pegadinha que a banca queria que você soubesse. Porque senão você se enrola e fala, se o cara é diretor, ordenador de despesas, então vai incidir a majorante do 327 lá do Código Penal, do parágrafo 2º do Código Penal. Então tá aqui a resposta na íntegra, tá? Vou até colocar aqui assim, ó. Resposta. Como eu disse para vocês, digam lá qual é o que vocês querem ver para o próximo Responda Comigo. Não fica aí estudando, tentando decorar artigo, sem entender o alcance do dispositivo. Tá? Porque isso não tem servido atualmente nem para fase objetiva, eles têm colocado lá um monte de jurisprudência. Então, para você estudar de maneira mais direcionada, acessa aí o link da lista de espera de mentoria. A gente está com uma turma aberta, tanto para o Paraná, quanto a turma regular, um acompanhamento de 10 meses, com bônus. E aí você conversa comigo, eu te explico exatamente como funciona. Lembrem-se, segunda-feira, Lei Penal Especial, a Lei Antifacção, que está numa série muito bacana, com material de apoio gratuito, é só você clicar lá e baixar. Informativo jurisprudencial na quarta-feira e sexta-feira, um novo Responda Comigo. Espero que com uma questão que você tenha escolhido. Forte abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.